Fala, rapaziada, beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, começando mais um vídeo, né? Ali, ó, na carretinha BMW F800 GS, de um cliente nosso. A gente fez revisão nela, já tem até o vídeo dela, né, da revisão dessa moto no YouTube. Só que é o seguinte, eles rodaram, né? Foram pra região lá da Argentina, Peru, lá e tal. Acho que rodou em torno de 5.000 quilômetros, né? E foram em três, tá? Todas BMW, duas R1200 GS e essa F800 GS. Fizemos uma revisão nas três, tá? E essa aqui, infelizmente, deu problema. Acredito que estourou o rolamento da roda traseira, né? Ele rodou aí 5.000 quilômetros e deu esse problema. Então eu vou aproveitar, né? Tô andando aqui, tô voltando para a oficina agora, acabei de pegar ela. Eu vou aproveitar então essa oportunidade e vou, assim que a gente desmontar, eu vou ver o que ocorreu ali no rolamento, né? E vou passar algumas dicas para vocês sobre viagens de longa distância, né, com foco óbvio, né, voltado para a parte de manutenção, né, quais os itens verificar, o que é importante verificar na moto, né, antes de rodar aí, iniciar uma viagem de longa distância. Beleza? Então eu tô indo para a oficina agora com a motoca. Aí, ó, tá lá na carretinha, acabei de pegar ela. E a hora que a gente desmontar, né, eu já mostro para vocês. E logo em seguida já vou passar essas dicas aí, né, de mais uma vez como vocês verificarem, né, cuidarem da moto aí em termos de manutenção para iniciar uma viagem de longa distância. Aí, galera, já cheguei na oficina, já colocamos a moto no elevador, né, tiramos a roda traseira aqui, ó. Realmente foi o rolamento. Aí, ó, dá pra ver ele, até a blindagem dele, ó, a proteção ali estourou aqui pra fora, né, porque a hora que o rolamento estoura, as esferas encavalam, né, então aí estufou aqui, ó, a proteção, né, a blindagem do rolamento. Eu já fiz uma limpeza externa para poder mostrar para vocês, né, olha lá, um pouco de graxa que tava para fora, né, o retentor aqui tá novinho, ó, o retentor tá beleza, mas é o rolamento estourado mesmo, ó. A gente mexe aqui, ó, pista interna, ó. Conseguiram ver o movimento aí, né? Então, vou tirar o anel elástico aqui agora, a trava, né? Remover esse rolamento e comprar outro para poder fazer a substituição. Agora ela tá com praticamente 30 mil, 29 uns quebradinhos. Ele rodou 5 mil nessa viagem. Na revisão a gente tirou aqui, né? A gente fez a lubrificação, inclusive tem um vídeo aí no canal, depois vocês deem uma olhada para quem não viu. E trocamos o disco, né? Esse disco a gente trocou para fazer a viagem, ele tá novinho, né? Tá marcado aqui excesso de temperatura, tá? Mas ele tá novinho, ó. Trocamos o disco, foi trocado pastilha de freio e tal, e lubrificamos os rolamentos. Imagina se não tivesse lubrificado, então tinha estourado antes, né? Tô aqui em casa agora, fui editar o vídeo, né? Das dicas, né? Quais os itens de manutenção verificar, né, na moto quando for fazer uma viagem de longa distância, como vocês estão podendo acompanhar. Só que depois que eu gravei todas as etapas do vídeo na oficina, eu consegui identificar, né, qual que foi a causa, o motivo pelo qual o rolamento da roda traseira da BMW estourou. Só que aí, como eu já tinha saído da oficina, né, não tinha como eu gravar mais, eu deixei, né, falei, depois eu faço um intervalinho no vídeo lá e eu aproveito para poder explicar. Aconteceu o seguinte, na semana que nós fizemos a revisão nessa moto, o cliente, ele tinha acabado de comprar a moto, ele tinha uma 650 GS, uma BMW também. Ele comprou a F800, ainda não tinha acostumado com a moto ainda. Na semana ele comprou, levou para fazer revisão e já agendou essa viagem. E assim que ele pegou a moto na oficina, né, a gente fez a troca de disco, troca de pastilha, fluido, né? Fizemos uma revisão bem completa. Ele andou na moto durante uns 2 dias e ele ficou pisando no freio traseiro, involuntariamente. Ele estava descansando o pé no pedal de freio. Então teve uma hora que até perdeu o freio traseiro, porque superaqueceu tanto o sistema que ferveu o fluido e perdeu o freio traseiro. Então teve que esperar resfriar o sistema e tal, para o freio voltar. E esse excesso de temperatura deixou o disco, chegou a ficar vermelho o disco, né? Roxo, azulado. A pastilha, né? A graxa ali da pinça, dos pinos da pinça, cozinhou, né, a graxa. E aí o que aconteceu? O rolamento do lado esquerdo, né, porque a pinça de freio da F800 fica do lado esquerdo, né, e o rolamento fica muito próximo do disco ali. A temperatura do disco, né, foi transferida para o cubo e do cubo passou para o rolamento. Então a graxa do rolamento, ela se desfez ali, ela cozinhou. Então por esse motivo, depois que ele saiu de viagem, rodou esses 5.000 quilômetros, né, com peso, ele foi com 3 baús e tal,
e esse rolamento do lado esquerdo ficou comprometido em função do excesso de temperatura, né, do disco, né? Então a temperatura do disco passou para o rolamento. Eu consegui identificar isso porque eu me lembrei que o dia que perdeu o freio e tal, e a hora que eu desmontei a roda, eu vi que o rolamento do lado esquerdo, a graxa tinha saído de dentro do rolamento pela blindagem e ficou aquela graxa cozida, sabe? Uma graxa sem viscosidade nenhuma. E já o rolamento do lado direito, né, que fica próximo à coroa, porque são 3 rolamentos. Fica um na coroa ali, né, no cubo da coroa, e 2 no cubo da roda mesmo, um de cada lado. O rolamento do lado direito estava intacto, perfeito, não tem folga nenhuma, tudo certinho, lubrificado. Já o do lado esquerdo, em função do excesso de temperatura, né, ocorreu esse problema. Então foi esse o defeito, né, um mau uso do freio traseiro, um excesso de temperatura ali no sistema, que acabou comprometendo a vida útil do rolamento. Achei interessante gravar esse vídeo, né, abrir esse parênteses aí na edição aqui, para poder explicar e servir de dica aí, né, pro pessoal ficar atento, né? Muitos pilotos aí, talvez a falta de experiência, descansa o pé no freio traseiro aí, e foi isso que aconteceu, beleza? Vamos continuar com o vídeo aí então. Isso aí, moçada, então vamos para o que interessa. Aqui, ó, nós já fizemos a troca dos rolamentos e nós colocamos ali o SKF, né, um rolamento de primeira linha. Ali são 3 peças, tá? Engraçado que nessa moto, ó, no cubo, ele tava com um rolamento NSK, né? Esse aqui também é NSK, ó. Olha lá a blindagem dele que estourou, né? Então esse que foi o que apresentou a falha. Então no cubo tava NSK e na coroa tava um SKF. Então eu acredito que não é original, né? Porque se os rolamentos são iguais, eu acredito que tinha que ser os mesmos, né? Então provavelmente já foi trocado, eu acredito. Mas independente disso, nós trocamos os 3, né? E coloquei o SKF. Aqui, ó, já está montada os rolamentos na roda. A gente fez a limpeza da coroa, tá? Nós não lavamos a roda, nada, nem a moto aqui, porque saindo daqui já vai lavar, já vai pro cara especializado aí, já vai dar um talento. Então aqui é só montar agora, beleza? Galera, mas é o seguinte, até fiz umas anotações aqui, ó, para mim não perder o raciocínio aqui. Vamos lá então pro objetivo principal desse vídeo, né? Que é passar algumas informações aí para quem busca saber, né? Ter conhecimento de quais os itens verificar na manutenção da moto antes de fazer uma viagem de longa distância. Então, para começar, né? Uma referência muito boa aí que os próprios fabricantes, né? Trazem nos manuais de serviço manual de serviço não, manual do proprietário, né? Trazem nas motos é o plano de manutenção. O que é o plano de manutenção, gente? É uma tabela, né? Uma planilha. Vou colocar do lado aí da imagem para vocês verem um exemplo, tá? Então uma planilha onde o fabricante traz quais os itens, né, devem ser verificados na manutenção de acordo com a quilometragem da moto ou o tempo, né? Só que uma coisa importante é o seguinte, gente. Esse plano de manutenção ele leva em consideração uma referência, uma média. Então ele calcula aí, através de estudos, obviamente, né, que o fabricante traz, por exemplo, para com 20 mil quilômetros é necessário fazer a substituição do fluido de suspensão, um exemplo, tá? Porém, gente, isso, como eu falei, é uma média. Então, se você seguir o plano de manutenção, é sinônimo de que você não vai ter dor de cabeça? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque cada motocicleta, cada proprietário faz o uso da moto de um jeito, né? Uns faz o uso mais em off-road, no caso de Big Trail, né? Outros só andam mais em rodovia, né? Outros, por exemplo, no caso de uma moto esportiva, fazem uso da moto em regime mais extremo, né? Só em track day, por exemplo, ou em competição. Então, provavelmente o desgaste, né, de uma moto que é usada em pista vai ser maior do que uma moto que é usada só para fins de passeio, finais de semana. Então, o correto é você conhecer a sua moto, conhecer, né, o desgaste dos itens para então aplicar a manutenção correta, perfeito? Então o plano de manutenção serve de referência, porém ele não é garantia, porque acontece muito aqui de clientes, por exemplo, que usa muito freio traseiro, às vezes até descansa o pé aqui na alavanca de freio. Então isso faz com que o conjunto, né, de freio, pastilha e disco se desgastam mais rapidamente. Então nesse caso específico ele vai ter um problema de freio antecipado. Então depende muito do estilo de pilotagem e o uso da moto. Galera, então continuando, né, o primeiro item aqui da minha lista
é os rolamentos mesmo. Aproveitando esse exemplo, né, que essa aqui o rolamento estourou. Então, gente, o que acontece? Na manutenção preventiva, antes da viagem, às vezes você olha um item, opa, ele está em condições. Porém, quando você consulta o manual do proprietário e você olha no plano de manutenção, existe uma manutenção que é recomendada para o rolamento ou substituição do mesmo com 30 mil quilômetros, por exemplo. Você sabe que a viagem vai durar aí 5 mil quilômetros, 8 mil quilômetros, e você corre o risco então desse item se romper ou fadigar durante a viagem. Então, o que é o recomendado? Fazer a substituição preventiva, né, antes da viagem. Então, são itens que às vezes são necessários trocar como prevenção, porque no dia da manutenção ele não apresenta defeito. Inclusive a gente faz análises e tal, avalia direitinho. Vamos para o próximo item aqui, ó. Deixa eu olhar na minha listinha aqui para não perder o foco. Então, freio, gente, freio é óbvio, né? É um pouco óbvio, mas o que eu quero trazer aqui é sobre pastilhas de freio, mais especificamente. Quando você olha uma pastilha de freio, às vezes, na manutenção, a pastilha de freio está meia vida. Você fala, opa, vou rodar 5 mil quilômetros aí, ela está meia vida, é bem provável que vai aguentar. Mas às vezes, né, na viagem, vocês vão pegar aí algum trecho, né, de descida, onde você vai usar o freio mais vezes, e são muitos km. Então, é uma manutenção que precisa ser feita também. A substituição da pastilha de freio, mesmo que ela apresente um pouco de material, né, para poder evitar que você perca o freio aí, ou acabe o material de desgaste, ele comece a pegar ferro com ferro, e aí nessas circunstâncias vai ter problema, que aí acaba danificando até o disco, né? Aí, galera, aproveitamos aqui para já montar a roda, né? E já vou falar com vocês sobre câmera de ar. Tem algumas motos que usam câmera, né? Algumas são tubeless, que pneu sem câmera. No caso dessa aqui específico, ela usa câmera de ar. A gente desmontou, né? Porque a gente foi fazer a revisão dos freios e tal. Aproveitamos para tirar o pneu aqui, né? Para quem viu o vídeo da revisão, percebeu que nós tiramos para conferir a câmera de ar. Mais uma dica aí, ó, as motos que usam então pneu com câmera, né, verificar a câmera de ar. E essa aqui a gente teve uma surpresa, a câmera do pneu dianteiro já estava com 2 remendos, né, e um remendo bem mal feito, aqueles remendinhos bem sem vergonha, e estava quase furando. Então às vezes você sai de viagem aí, né, esquece de conferir uma câmera dessa, uma câmera de ar, e tem um pneu furado e vai dar dor de cabeça. Então nesse caso a gente fez a substituição das câmeras de ar, mesmo não estando com vazamento, né, mesmo não estando furadas, mas mais como prevenção, né, para evitar dor de cabeça. Então fica a dica aí. No caso das motos que usam pneu sem câmera, às vezes acontece de furar e eles desmontarem, fazer o conserto. Alguns colocam aquela vacina, né? Mas então o ideal é conferir, né, desmontar mesmo e ver como é que está o estado do pneu por dentro, se teve algum remendo, se o remendo foi bem feito, se não tem vacina, porque isso atrapalha até o balanceamento, beleza? Então fica a dica aí também da parte de pneus, câmera de ar e afins aí. Gente, outra coisa importante, transmissão. No caso dessa, a gente, assim que o proprietário comprou, né, já tinha sido trocado a relação, né, coroa, pinhão e a corrente, mas tem algumas pessoas que não conseguem identificar, tá, quando a corrente está ruim. Então, uma vamos dizer assim, das técnicas, né, para verificar se a corrente está ruim é ver a regulagem aqui, ó. Né, nessa moto tem aqueles risquinhos que servem de referência ali para a gente alinhar o eixo. Quando o eixo está muito para trás, o que quer dizer? Que todos os elos da corrente já tiveram um desgaste acentuado, então a corrente, de certa forma, ela fica mais comprida, tá? Em função do desgaste dos eixos e tudo mais. Isso é a primeira verificação. Segundo, vocês colocarem a moto no cavalete e virar a roda, ó, e ver se ela vai mudar a tensão em outros pontos que você parar aqui, ó. Quando ela muda a tensão, né, um lugar fica mais bambo ou esticado, quer dizer que a corrente está ovalizada, então merece uma atenção também. Acontece de quebrar esse rolete aqui, ó, esse roletinho aqui da corrente, ó, e aí ele começa a pular lá no pinhão, tá? Isso corrente, e verificar os dentes da coroa, para ver se não tem desgaste nos dentes da coroa, e principalmente pinhão, porque o pinhão ele é uma peça mais frágil, é a peça mais frágil do conjunto de transmissão aqui, né? Então imagina só quantas voltas o pinhão tem que dar para a coroa dar uma volta. Então tirar a capa aqui, verificar as condições do pinhão. Se caso estiver já com desgaste excessivo, é necessário fazer a substituição, porque se uma corrente dessa ou um pinhão desse quebra, né,
pode acontecer um acidente grave aí. Então, transmissão importantíssima. No caso das motos que são cardan, né, verificar, desmontar, fazer a troca do óleo do drive, né, ver se a cruzeta, um bicudo aqui, ver se a cruzeta tá certinha, né, a cruzeta do cardan, ver se não tem ferrugem e tudo mais, conferir as coifas, né, no caso das R1200GS. Vamos pro próximo item aqui da lista. Galera, mais importante, eu acredito tudo que eu falei agora, parte de bateria, tá? Peguei dois modelos aqui, ó, para explicar um pouco para vocês. Hoje, né, a maioria das motos aí possui muita eletrônica, muitos módulos, rede CAN. Então, a bateria é o coração do sistema elétrico e eletrônico da moto. Aconteceu, né, nessa viagem, um cliente nosso de uma R1200, eles passaram no litoral de São Paulo para seguir viagem e chegou lá, a moto morreu. Foi ver, né, apagou tudo, bateria deu pau. Então é o seguinte, a gente tinha feito revisão uns 3 meses atrás, né, antes dele ir, chegou lá, a bateria deu pau. Gente, orientação. Quando a bateria é original, por exemplo, Yuasa, a bateria dura muito tempo, 5, 6 anos aí. Eu tive uma SRED, a moto era 2012, eu vendi ela em 2019, ainda a bateria original e ainda em condições de uso. Porém, as baterias aí do mercado paralelo, né, independente de marca, elas possuem um CCA bem mais baixo, ó. Peguei essa bateriazinha pequenininha aqui de scooter, por incrível que pareça, estava montada na minha moto, né? Aí eu troquei. Olha lá, um CCA de 50 ampere. Então isso aqui é bateria de scooter, moto pequena, tá? Olha a diferença dessa outra motobat, ó, 190 CCA. Então o que é o CCA? Corrente de partida frio. Então, de certa forma, essas baterias elas têm mais energia contida, são mais potentes. Então ela consegue sim sustentar, né, o sistema elétrico e eletrônico da moto. Antes então de uma viagem de longa distância, verificar, né, fazer os testes para ver se a bateria está em condições. A gente tem um testador aqui, ó, um modelo, né, existe vários modelos que a gente consegue verificar, né, fazer os testes da bateria para ver se ela tem condições ainda. Porém, bateria, ela dá problema, em alguns casos dá problema de uma hora para outra. Então, mesmo testando, pode ser que numa viagem ela dá problema. Então, o que deve ser feito? Conhecer a moto, né? Se você conhece a moto, sabe quantos anos essa bateria já está em funcionamento? Por exemplo, tem uma bateria que não é original ali, que já está 3 anos na moto. Então, já passou da hora de trocar, né? Então, é legal fazer a substituição como prevenção para evitar aí dor de cabeça. Se uma bateria dá problema, por mais que você consiga substituir durante a viagem, às vezes vai apresentar alguns erros, né, no painel, vai acender a luz de advertência ali, e às vezes você precisa de um scanner para poder resetar esses erros. Então o ideal é fazer a substituição antes da viagem. Galera, e aqui agora, falar um pouco do óleo de motor, né, os óleos multiviscosos aí. Muita gente tem dúvida, né, qual que é a diferença aí de óleo mineral, semissintético ou 100% sintético. Tem um vídeo aí, eu acho que um dos primeiros do canal, que eu falo só sobre esse assunto. Mas aqui, né, eu não vou falar muito de viscosidade nem de marca. O que é a orientação? Os óleos lubrificantes multiviscosos aí 100% sintético, eles, né, o próprio nome diz, ele é 100% sintético. Então, ele é elaborado mesmo, né? Ele tem uma quantidade de aditivos bem vasta e outra, ele é bem estável. Estável em que sentido? Nas multiviscosidades dele, né? Quando a gente fala óleos multiviscosos, quer dizer que ele oscila a sua viscosidade de acordo com a variação de temperatura. Então o primeiro número aqui, ó, é o número da viscosidade, índice de viscosidade, quando o motor está frio na partida. E depois que ele aquece, né, ele muda a viscosidade, a densidade do óleo. Então é o seguinte, o óleo 100% sintético, ele é mais fiel a essa variação de viscosidade. E em viagens de longa distância, né, o motor às vezes atinge temperaturas elevadas ou algumas regiões faz muito frio. Então esse óleo 100% sintético, ele vai ser mais fiel a essas viscosidades que ele é especificado. Além de que ele tem uma autonomia maior de km. Então com óleo 100% sintético você vai poder rodar mais quilômetros, sendo um óleo mais estável, vai ter uma proteção mais fiel em baixas e altas temperaturas, né? E só vai trazer benefícios aí então. Então, independente de marca e modelo, aqui a gente tem 3, né? Motul, o YPF e Gulf, são 3 opções excelentes, tá? Todos os 3 100% sintético.
a viscosidade de acordo com cada motor, com cada fabricante, mas fica a dica então, sempre que for fazer uma viagem longa distância, optem por óleos de qualidade e de preferência 100% sintético. Galera, é isso aí. Então, para fechar, né, em resumo de tudo que eu falei, o que é importante? Vocês conhecerem a moto de vocês, saberem como tá todos os itens, como tá a manutenção. Então, sempre que comprar uma moto usada, né, fazer uma revisão, uma pré-revisão, para conhecer, para ver como é que tá todos os itens e assim organizar um plano de manutenção, tá? Quando você compra uma moto nova, uma moto 0 km, né, seguir o plano de manutenção, né, que o fabricante dá, isso serve de referência, tá? Para que vocês consigam sempre conhecer exatamente como que tá todos os itens. Nesse cenário, né, que eu tô falando, não adianta ter economia, tá, gente? Se fizer gambiarra ou se não fizer a manutenção necessária, o item ou o conjunto, né, vai apresentar falha e vocês vão ter dor de cabeça. Então, outra orientação, procurar aí oficinas especializadas, né, que consigam dar suporte para vocês, ferramentas específicas, que os profissionais tenham conhecimento para poder orientar, né, quanto aos itens. E é óbvio, gente, que nesse vídeo eu trouxe alguns itens mais importantes, mas a gente sabe que essas motos cada vez mais tecnológicas possuem muita coisa, né? São vários conjuntos, atuadores, sensores e a parte mecânica propriamente dita que merece atenção. Mas eu trouxe os principais aqui para poder ajudar aí quem é leigo, quem está planejando fazer uma viagem, e a gente está à disposição aqui, né, para atender todo mundo. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, né, deixa o like, se inscreva no canal aí, né? Espero que eu possa ter ajudado aí o pessoal com essas informações. Beleza, gente? Então fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.